Sejam bem-vindos a mais um vídeo da iOS Cast, diretamente da Conferência Latino-Americana das ABICS. E eu estou aqui do lado do Elcio Leite, diretor de negócios e parcerias da iOS. Muito obrigado por ter separado um tempinho para conversar com a gente. Eu que agradeço, obrigado. E Elcio, eu queria já começar, porque, poxa, eu admiro muito esse trabalho que você faz à frente da digitalização, da tecnologia de instituições públicas. A gente sabe que o Brasil ainda tem muito a evoluir. E fala um pouco para a gente qual a sua visão, o que vocês da iOS estão buscando junto com os parceiros. Fala um pouco para a gente desse processo de aprimoramento tecnológico dessas instituições. Você falou uma palavra muito pertinente, que é digitalização. Isso também leva a gente para a inovação, leva a gente para a transformação digital. Acho que o momento é muito oportuno. A gente que está no mercado há bastante tempo, a gente percebe aí o quanto vem evoluindo, né? Principalmente no mercado governo, que é o mercado que a iOS predominantemente atua, né, já ao longo desses 30 anos, e a gente vê com muito bons olhos, né? Eu acho que assim, tanto na esfera federal como no municipal e estadual, a gente está vendo aí um engajamento muito forte, principalmente na área de gestão, para que essas frentes sejam abertas e realmente a gente consiga avançar muito tecnologicamente, né? Então a iOS entende que ela faz parte desse ecossistema e com isso nós temos que nos preparar, estar bem posicionados no mercado e, muito importante, a gente estar com bons parceiros de negócios, fabricantes, empresas como as ABICS, por exemplo, que é uma plataforma de muita responsabilidade para com o mercado. Então isso tudo faz com que a iOS se sinta responsável também como parte desse grupo para poder elevar o nível do Brasil na esfera mundial. Show de bola. É uma frente de trabalho que eu considero muito nobre, né? Porque a gente faz tudo visando o usuário final, o cidadão comum que está do outro lado, né? E vamos falar um pouco sobre o que as instituições têm a ganhar, né? Porque o que eu percebi é que essas instituições, às vezes, têm pessoas muito qualificadas lá dentro, mas aí empresas como a iOS, ela vem, às vezes, com uma agilidade, com um foco nos projetos, né? Como que é trabalhar junto com essas instituições nessa forma de trabalho de terceirização? A gente entende que esses órgãos, principalmente, ou grandes companhias, tem um modelo de gestão que está muito avançado, né? O mercado se preparou muito, é bem diferente do que a gente via há 10, 20, 30 anos atrás. Porém, existe um fator de limitação que é tempo, né? Como são muitas responsabilidades, principalmente orientado ao negócio, quando a gente fala tanto do mercado privado quanto do mercado de governo, é um negócio, né? E então cabe a nós, fornecedores, parceiros, né, especializados na tecnologia para negócios, levar essa expertise para os nossos clientes, né? Então o nosso papel ele é fundamental para que a gente consiga ter cases de sucesso, para que a gente consiga realmente entender as dores que o mercado está sentindo e a gente poder se especializar e contribuir. E o reflexo disso não é só nessas organizações, e sim na população, né, no cidadão, como também nos clientes de empresas de grande porte, né, empresas de médio porte. Então o nosso conceito se baseia muito nesse sentido, né? O quanto a gente tem um papel de importância não só corporativo, mas também na sociedade. Não só olhando para a pessoa jurídica, mas olhando para a pessoa física. Onde que isso vai contribuir num serviço prestado? Quando a gente fala de governo, né, eu acho que é super importante ressaltar a jornada do cidadão, como é que um serviço de uma Secretaria de Fazenda, de um Detran, de um INSS e assim, de uma Polícia Federal, como que isso reflete lá no cidadão? Como é que deixa mais confortável? Como é que a gente faz a população ser melhor atendida, né? Então isso serve tanto para empresas com clientes pessoa física, como também para P2P, né? Eu acho que empresas que prestam serviços para outras empresas, né? Então acho que o posicionamento da iOS hoje, uma preocupação muito grande com a imagem, uma preocupação muito grande com
com a parte de compliance, de fato, né, o controle do processo que a gente tem. Isso é de muita seriedade dentro da nossa organização e a gente entende que isso é fundamental nos novos tempos de negócios. A gente precisa estar atento a isso, né? A iOS, por exemplo, hoje tem certificação de mercado, a ISO 37001, 37301, né? Eu acho que é o mínimo que a gente tem que ter no patamar que a iOS já está, com os níveis de contrato que nós temos, e assim, 30 anos de estrada, né? Então, eu acho que é muita responsabilidade, exato. Aí eu queria que você falasse um pouco mais justamente sobre isso que eu ia te perguntar. A população, no geral, vê, às vezes, terceirização, né? Infelizmente, no nosso país, foi muito comum casos de corrupção, né? De valores exorbitantes para esses projetos. E o que me fez admirar muito a iOS é ver a compliance, né? Os processos são muito auditados, né? Se vocês têm consultoria externa. Conta um pouco para a gente sobre todo esse aparato que vocês têm, né? Para regular essas atividades de acompanhamento e para passar segurança para o cidadão comum, que na verdade é quem financia essas instituições, né? Da segurança e da coisa feita da forma certa, né? Como eu falei há pouco, né? A nossa empresa tem uma preocupação muito grande com o mapeamento de processos, né? E uma empresa é feita por pessoas e tem que ser pessoas sérias, né? O entendimento da nossa parte é que se você tem um processo bem definido dentro de casa, se você tem uma auditoria interna, se você tem processos de liberação de pagamento, processo de venda, processo de RH, enfim, entregas de serviços, documentação, isso tudo reflete no seu cliente, consequentemente reflete para o mercado, né? É por isso que a gente está buscando cada vez mais certificação, procurando cada vez mais ter parcerias saudáveis, né? Os nossos contratos hoje, todos eles refletem de forma muito clara que os nossos parceiros eles têm que estar em conformidade com aquilo que a gente busca, com aquilo que a gente quer fazer. Assim também com os nossos clientes. Então é uma preocupação que eu acho que amadureceu bastante, principalmente quando você fala de médias empresas, não só de grandes, porque em grandes empresas você tem áreas específicas, né? Grandes áreas de organização, de operações de compliance, né? Quando você tem uma estrutura menor, você acaba precisando um pouco mais do esforço de cada área, né? E a gente tem conseguido fazer isso, a gente acabou de passar por uma manutenção da certificação que a gente tem de mercado, que é exigida por alguns fabricantes que a gente representa, e graças a Deus estamos aí evoluindo muito bem. Estamos no caminho para chegar naquilo que a gente tem como objetivo. Muito bom. Elcio, agora eu queria falar um pouco sobre o mercado privado, né? Das empresas privadas. Eu vejo que sim, vocês já masterizaram os órgãos públicos, que tem muita complexidade de agentes, de órgãos regulamentares. Eu imagino que para o mercado corporativo seja um pouco diferente. E como é que a iOS está preparada para lidar com diferentes casos? A sua pergunta é excelente, porque para nós é um grande desafio, né? Eu hoje estava dando uma entrevista aqui na conferência, né, de manhã, e um ponto que eu ressaltei é exatamente o quanto é desafiador para nós entrar nesse mercado privado, né? Porque a iOS é uma empresa de Brasília, que nasceu em Brasília, que tem 90% dos seus clientes ativos governo, né? E assim, a gente sabe que a gente precisa diversificar a nossa carteira e com isso a gente aprende mais, a gente ganha mais notoriedade, a gente ganha mais visibilidade e isso é uma coisa muito importante para nós, né? E nesse ponto eu vejo que o evento, a conferência, por exemplo, das ABICS para nós, trouxe isso. A gente ganhou essa visibilidade de um mercado que a gente não tinha, que é o mercado privado, né? A gente chegou até gestores de grandes empresas privadas e médias empresas também, a gente não está falando só de grandes corporações de mercado enterprise, né? E isso é um objetivo da iOS. O nosso objetivo é diversificar, porque quando você diversifica, sem perder a sua identidade, porque nós sabemos muito bem
conduzir uma operação, uma venda para governo. Nós temos uma área de licitações muito bem estruturadas, um jurídico muito capacitado, né? Mas assim, o mercado privado para nós eu digo para você que é uma meta. E a gente já começou a entrar nesse mercado, começou a competir em alguns casos e a gente já tem alguns clientes já dentro de casa, mas o nosso objetivo, a nossa meta está bem maior do que isso. E eu tenho certeza que ao longo de mais 3, 5 anos a gente vai estar bem posicionado também no mercado privado, que é um desafio, uma estratégia nossa. E já puxando esse gancho, quais são as frentes de trabalho e serviços oferecidos hoje na iOS que você vê que esse mercado corporativo pode ser bem abastecido? Eu acho assim, a gente tem como carro-chefe, como DNA, né, a nossa parte de sustentação de infraestrutura dos clientes. Isso é uma coisa que a iOS tem como serviço, independente de bandeira, de fabricante, e foi assim que ela se desenvolveu, né, ao longo de todos esses anos. O nosso objetivo é fazer com que a gente consiga trazer para dentro do nosso portfólio uma referência de mercado, né? Ou seja, criar diferenciais de modo que eu consiga contribuir para o nosso cliente para que ele consiga ter mais rentabilidade, processos melhor definidos, né? Consiga contratar melhor, consiga ter indicadores muito mais expressivos para tomadas de decisão. Por isso que a gente tem hoje, dentro daquilo que a gente entende que tem a identidade da iOS, fazer alguns poucos parceiros, mas que estejam de acordo com aquilo que a gente quer ofertar no mercado. Então, é uma empresa de serviços, a iOS é uma empresa genuinamente de serviços, ela não é uma empresa de commodities, a gente até tem alguma coisa de commodities em alguns clientes, mas não é o nosso foco. Projetos muito personalizados. Exatamente, os nossos projetos são muito personalizados. Então, a gente tem clientes que a gente consegue entrar com uma determinada oferta e depois evoluir ao longo do tempo, né? Longevidade, eu acho que é a palavra que mais reflete a gente, porque a gente não quer ter cliente, a gente não quer vender, a gente quer ter cliente, né? A gente quer realmente fazer com que a gente crie as transformações junto com o nosso cliente. E a responsabilidade, mais uma vez, da iOS é proporcionar isso. Sim. E essa longevidade do cliente, para mim, fica muito visível percebendo o leque de serviços, né? Como você falou rapidamente, às vezes vai desde números para auxiliar a gestão, tomada de decisões estratégicas no último nível ali de decisão, mas também processos básicos, né, das empresas, o operacional, muita coisa de automatização também. Conta um pouco para a gente sobre esse amplo espectro, né, de serviços que a iOS se propõe. Você falou também uma outra palavra que duas coisas aí que você falou que são realmente que refletem bastante. Uma é exatamente a necessidade do cliente de amadurecer, né? A gente vê muitos clientes ainda com muito crus, né? Que precisam muito melhorar. E eu estou falando de empresas grandes, eu estou falando de órgãos expressivos, né? Que você vê uma Secretaria de Fazenda, por exemplo, que ainda não tem uma omnicanalidade que suficiente, não tem canais de entrada de solicitações, de demandas, né? Então, isso tem muito no mercado. O que a iOS vem trabalhando, né? A gente vem trabalhando num desenvolvimento interno muito forte, desenvolvendo algumas ofertas específicas, né, de monitoramento, de APIs que possam integrar plataformas, né, de modo que a gente consiga fazer com que o cliente tenha um encontro, uma facilidade na ponta, né, e isso ajuda a você ter um custo-benefício muito mais interessante, né, e assim, mais do que nunca, é você fazer com que o teu cliente realmente se sinta exclusivo. Você está desenvolvendo alguma coisa para ele, você está fazendo algo que vá ao encontro daquilo que realmente vai lhe proporcionar muito mais, de uma forma muito mais confortável, sucesso e o usuário final dele vai estar, o cliente interno, o cliente externo vai estar refletido nisso, né? Então, desde o início, como implementação, melhorias, depois análise. Todo o processo, do início ao fim. Esse é o nosso grande objetivo. Nossa oferta, o que a gente tem de estratégia, vamos dizer assim,
que a gente consiga abraçar ao máximo possível todas essas necessidades, desde um RH, desde um controle de ativos, desde um APM, enfim, desde de uma porta de entrada de atendimento. E aí você tem um horizonte muito grande dentro de cada cliente, né, para poder fazer. Mas, de um modo geral, a iOS se propõe a entregar, né, nessa linha aí de serviço. Elcio, para terminar, eu queria que você recapitulasse, contasse um pouco desses 30 anos. Me parece que a iOS ela se confunde com a história do TI, da computação no Brasil. Vocês foram uma das pioneiras, né? E para chegar até aqui, vocês passaram por muita coisa, né? As tecnologias estão sempre evoluindo. Como que era lá naquele início? Como que você vê hoje, né? Com o treinamento que você está acompanhando do seu pessoal, acompanhando as novidades? E o que você vislumbra no futuro? Essa companhia. São fases, né? Eu penso que se você olhar 30 anos atrás, o que era o mercado de TI no Brasil, né? Assim, não que o Brasil seja tão ruim nisso, muito pelo contrário, mas a gente que está desde aquela época, a gente sabe de todas as mudanças, o quanto o cliente amadureceu, o quanto o cliente precisou ir estudar, assim como nós também, né? Precisamos nos atualizar o tempo todo. Então, quando eu digo fases, a iOS passou por todas essas fases, né? Ela passou por todos os momentos de transformação, ela passou pelos momentos de commodities, ela passou pelo momento de software livre, a volta do software corporativo, ela passou pelos momentos de grandes parcerias, depois ela parou com parcerias, de um modo geral, a iOS ela se construiu por si só, né? Sem precisar de um fabricante como Fortaleza, sem precisar de uma retaguarda forte, porque eu já falei isso há pouco. É uma empresa genuinamente de serviços. Então, quando você se propõe a fazer serviços, é você por você, né? Então, isso fez com que ela se mantivesse no mercado esses anos todos. Só que tem um momento de corte que é muito interessante. Eu digo para você que foi de 2018 para cá, quando eu, o Marcelo e a Thaís, que somos os principais administradores, né? E a gente ainda tem um comitê de acionistas também que trabalha na estratégia, a gente resolveu trazer a iOS para uma modernização de operação. O que é isso? É olhar para o mercado, sair daquela zona de conforto que ela estava, porque tinha lá seus contratos que sobreviviam, não eram ruins, mas sobreviviam da mesma forma há alguns anos. O que é o grande desafio? Transformar uma empresa dessa, consolidada de tanto tempo, né, requer aí uma inteligência. É erro e acerto, não tem jeito. Então nós fomos ao mercado, fomos nos mostrar, porque era uma empresa que ela era muito fechada no ITSM, nós fomos para o mercado nos mostrar, nós buscamos parcerias de expressão, né? Então temos aí, posso dizer para você que o nosso portfólio, por menor que ele seja, mas ele realmente tem expressão, né? E a gente foi buscar especialização. A palavra que eu gosto é modernização, é modernizar a nossa operação, a nossa ida ao mercado, né? E como que a gente vai se reposicionar, como que a gente vai se reinventar, como é que a gente muda o curso da história, né? E aí a gente trouxe fabricantes como os Zabbix, como a AWS, como o ServiceNow, enfim, e integramos para nossos serviços, né? Fomos buscar certificações, a iOS tem mais de 500 certificações dentro de casa, é um número muito importante, né? Então, eu diria para você que esse é o momento de corte mais importante da nossa história. É assim, daqui para frente, se a gente não mudar, a gente não vai continuar. Então, a gente precisou ir para o mercado de uma forma que é olhar o que o mercado está fazendo e olhar para frente, né? Então, acho que a partir daí, eu não vou dizer para você que foi só a felicidade, teve muitos momentos, como tem ainda, muitos momentos de dor, mas assim, nosso objetivo está traçado, o nosso caminho está traçado, e a gente vai passar por cima de todos os percalços, por todos os obstáculos, e nós vamos chegar no nosso objetivo. E para terminar, eu gostei muito do que você falou, e eu já vejo os frutos disso,
porque às vezes numa conferência dessa das Zabbix, onde o próprio CEO e fundador da plataforma está aqui, eu percebi nele até um pouco de surpresa, mas uma surpresa boa, vendo alguns cases que o Luiz apresentou de automação, e fala para a gente sobre a importância da iOS estar aqui no evento desse como a Zabbix, e a iOS tem muito a oferecer, a própria Zabbix, como desenvolvimento de pesquisa. Eu gosto muito da iOS, porque ela investe muito em pesquisa, né? A gente vê muitas empresas que às vezes encontraram o que você falou, encontrou ali um modus operandi e fica naquilo. E a iOS hoje, conversando com os outros especialistas, a gente vê temas como IoT, hardware também, e tudo essa pesquisa, né, esse estudo como ferramentas das Zabbix, mostra para os próprios fundadores, né, a própria empresa, que aqui no Brasil, que nem você falou, a gente não fica atrás. E a iOS ela tem um papel muito importante por isso, e está aqui numa conferência dessa, né? Fala um pouco sobre a importância dessa pesquisa da ferramenta. Eu vou começar pela importância da nossa história, né? Dos clientes que a gente atende, de novo a palavra longevidade, que eu acho que é fundamental, né? E eu entendo que isso é o ponto de partida, que a gente tem. Agora, o que a gente não pode deixar de ressaltar é que você ter um bom laboratório dentro de casa, né? É claro, você não vai dominar tudo, você vai ter parceiros de negócios, sim. Em algum momento você não vai atender uma demanda que o seu cliente tem e você vai precisar usar outros recursos. Mas a partir do momento que você consegue dentro de casa ter profissionais capacitados, inovadores, que têm uma cabeça que pensa de uma forma aberta e que a gente consiga transformar isso em oferta, transformar isso em valor no sentido de valorar mesmo, de contribuição, né? Eu acho que aí você já tem meio caminho andado. Então, nós estamos aproveitando esse momento, porque é fundamental você ter colaboradores satisfeitos, motivados, né? Quando você tem isso, que eu acho que é um reflexo da gestão, né? Quando você tem isso, também é um ponto super positivo. E quando você falou da apresentação que nós fizemos hoje, o quanto o CEO da Zabbix estava bem impressionado, é esse reflexo. Eu acho que isso, para mim, é o melhor aplauso que eu posso ter, né? Porque é uma luta muito árdua, não é fácil. Todo dia, a rotina, você briga, você acerta, você erra, você apanha, você bate, tem de tudo, né? Mas assim, a partir do momento que você acha esse caminho interno e começa a ter as estratégias bem definidas, não adianta eu querer ter 30 ofertas, eu não vou conseguir fazer nada direito. Então a gente entendeu que a gente precisa compactar, nós enxugamos, vamos ter poucas frentes, mas que a gente faça bem, que a gente consiga tratar isso da melhor maneira e com capacidade, com competência. Então, nossos times estão estudando muito, estão se certificando muito, estamos mantendo e aumentando as nossas competências, né, exatamente para que a gente consiga mostrar isso no mercado. De novo, a iOS ela não é nem melhor nem pior, nós somos a iOS. E nós temos que lutar pela nossa identidade e pelo nosso posicionamento no mercado. E eu tenho certeza que os clientes que hoje são atendidos pela iOS estão muito satisfeitos. Então é isso, senhoras e senhores. Muito obrigado, Elcio, pela entrevista aqui completa, que tirou muitas dúvidas. E para esclarecer a última dúvida, para quem que é a iOS e a pessoa que está aí assistindo se interessou pela sua história, pela da empresa, pelas áreas de atuação e de pesquisa, como que a empresa pode ser uma parceira, uma cliente em iOS? Eu aqui agradeço esse tempo, né, e a possibilidade da gente ter esse papo aqui. Para nós é muito importante poder mostrar o quanto a gente trabalha para contribuir ao mercado. Olha, a iOS está aí, está nas redes sociais, pode falar com a gente pelo LinkedIn, né? Estamos lá, tem o Instagram, a gente também tem como canal de comunicação o nosso site, né? No nosso site tem o telefone, tem contato, tem todas as formas de chegar na nossa área de negócios, no nosso RH, inclusive. Então, tem todas essas possibilidades aí, né? Então, quero agradecer mais uma vez e dizer que é muito importante para nós estar conseguindo falar para o mercado, e cada vez mais o nosso objetivo é trazer mais informações
de dentro para fora e também receber sugestões, receber também dicas, receber aí do público, né, dos clientes, do mercado, coisas que possam acrescentar no nosso desempenho, na nossa oferta. Muito obrigado. E Elcio, para terminar, para quem é iOS, a gente sabe que a companhia hoje tem uma atuação a nível nacional, dispõe de call center 24 horas, geradores de energia e muitas outras infraestruturas para dar suporte para esses clientes, não só de alto padrão, às vezes projetos pequenos, médios. Para quem que é a iOS? A iOS, ela, como eu falei, ela tem uma estrutura de atendimento muito eficiente, né? N1, N2, N3, né? E a gente atende, isso podemos atender vários níveis de contrato, vários tipos de cliente, né? A gente tem a capacidade de atender em nível nacional, a gente tem nas pontas, a gente tem como fazer esse atendimento para os nossos clientes, né? E assim, estamos de portas abertas para atender qualquer segmento de mercado, né? Claro que a gente tem aí uma grande presença no mercado público, né? Mas, como eu disse, estamos trabalhando. A nossa estrutura hoje de um NOC, né? De toda essa parte de atendimento, de suporte, né? 24/7. Então, isso nos permite atender qualquer tipo de cliente, né? Qualquer tipo de demanda, seja de nuvem, seja de sustentação, seja de suporte de qualquer coisa que esteja dentro do nosso escopo de trabalho. Então, esse é o nossa principal forma de atendimento. Perfeito, é isso.